Muitas vezes acreditamos que conhecemos uma história só porque já a ouvimos antes. Mas a parábola do filho pródigo tem camadas profundas, capazes de falar diretamente ao coração de quem escuta com atenção. Então eu te convido, fique comigo até o fim, porque talvez você descubra que essa história é, na verdade, sobre a sua própria vida. Certo homem tinha 2 filhos. O mais novo, tomado pela pressa de viver e por uma sede de liberdade, aproximou-se do pai e fez um pedido que cortava como uma lâmina. Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. No coração daquele pai, as palavras soaram quase como uma rejeição. Era como se o filho dissesse: eu não quero esperar, não quero sua presença, apenas o que você pode me dar. Mesmo assim, o pai repartiu os bens, sem discutir, sem impor sua vontade, permitindo que o filho seguisse seu caminho. Pouco tempo depois, o filho partiu para uma terra distante. No início, parecia ter feito a escolha certa. Ele sentia a brisa quente da liberdade em seu rosto, via cores vivas em mercados repletos de especiarias, ouvia músicas alegres ecoando pelas ruas movimentadas. Comprava roupas caras, provava pratos requintados, pagava festas grandiosas. Ao seu redor surgiram muitos amigos, pessoas que o cercavam enquanto havia dinheiro para gastar. Ele acreditava que estava vivendo o auge da vida, mas esse brilho não durou. Dia após dia, o dinheiro desapareceu. Os amigos se afastaram. As casas de festa, antes abertas, agora fechavam as portas. O riso se transformou em silêncio e, para piorar, uma fome terrível assolou a região. Aquele que antes desfrutava de banquetes agora não tinha nem mesmo pão para matar a fome. Vagava pelas ruas com os pés feridos, com a roupa já gasta e suja, com os olhos cansados de procurar ajuda. Foi nesse desespero que aceitou o trabalho mais humilhante que alguém de sua cultura poderia imaginar: cuidar de porcos. Imagine a cena: o cheiro forte, a lama grudando na pele, o estômago roncando de fome enquanto ele observava os animais devorando a comida. Ele desejava comer da mesma ração, mas ninguém lhe oferecia nada. Era como se o mundo tivesse virado as costas para ele. E foi exatamente nesse fundo do poço que sua mente se abriu. Ele se lembrou da casa de seu pai. Lá, até os empregados viviam melhor do que ele vivia agora. Tinham pão em abundância, tinham dignidade, tinham abrigo. Então, com lágrimas nos olhos e voz embargada, pensou: levantarei e irei ao meu pai. Direi: pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Esse foi o momento da virada. Não era apenas fome que o movia, mas um arrependimento verdadeiro. Ele reconhecia que havia desperdiçado não apenas dinheiro, mas amor, confiança e vida. Com passos lentos, começou a caminhada de volta. Cada estrada parecia mais longa que antes. Cada rosto desconhecido o lembrava do quanto havia perdido. Seu coração estava cheio de medo. Como o pai reagiria? Iria expulsá-lo? Fecharia as portas para sempre? Ainda assim continuou, porque no fundo sabia que a casa do pai era o único lugar onde poderia recomeçar. Então aconteceu o inesperado. Quando ainda estava longe, o pai o avistou. Aquele homem, que certamente passava os dias olhando para o horizonte, reconheceu de imediato a silhueta de seu filho e, movido por compaixão, correu em sua direção. Correu. Algo incomum para um homem de sua idade e posição. Mas o amor não conhece regras de etiqueta. Ele abraçou o filho, cobriu-o de beijos, como quem dizia: você nunca deixou de ser meu. O filho começou seu discurso ensaiado: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas antes que terminasse, o pai já ordenava aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam-no. Coloquem um anel em seu dedo, sandálias em seus pés. Matem um novilho cevado. Vamos celebrar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido
e foi achado. E a casa se encheu de festa. Os servos preparavam o banquete, a música ecoava pelos pátios. Os convidados se reuniam. O filho, que havia chegado sujo, cansado e humilhado, agora estava limpo, restaurado e honrado. A alegria era completa. Mas havia alguém que não compartilhava dessa alegria. O filho mais velho, que trabalhava no campo, ao ouvir a música e ver a celebração, perguntou o que acontecia. Ao descobrir que seu irmão havia voltado e recebido tamanha honra, sua raiva explodiu. Ele se recusou a entrar na festa. O pai, mais uma vez cheio de paciência, saiu até ele e pediu: "Venha, participe da celebração." Mas o filho respondeu amargurado: "Todos esses anos tenho te servido. Nunca desobedeci às tuas ordens, mas nunca me deste sequer um cabrito para festejar com meus amigos. E agora esse teu filho, que desperdiçou tudo com pecados, volta e tu ainda o honras com um novilho cevado." O pai olhou para ele com ternura e disse: "Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu." Mas era necessário alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Essa parábola é um espelho da vida. Quantas vezes buscamos fora o que já temos dentro de casa? Quantas vezes acreditamos que a liberdade está em romper com Deus, quando na verdade é apenas com Ele que encontramos plenitude? O filho mais novo nos lembra de que sempre há retorno, sempre há perdão. O filho mais velho nos alerta para não cairmos no orgulho e na comparação. E o pai representa o coração de Deus. Um coração que espera, que sofre, que corre ao encontro, que restaura. Não importa o quão distante você se sente, nem quantas falhas já cometeu. O pai olha para você hoje e quando você der o primeiro passo, descobrirá que ele já está correndo em sua direção. Nunca é tarde para voltar. Nunca é tarde para ser restaurado. O abraço do Pai ainda está aberto e talvez hoje essa história seja o chamado que você precisava para dar o seu primeiro passo de volta para casa.